Olá, pessoal! Eu sou a Ivana, criadora e ilustradora das tirinhas do Dilemas da Ivana, e esse é o nosso podcast Áudios do Zap. Vocês estão preparados? Porque esse podcast vão tremer as bases de vocês. Esse podcast, olha, eu tô super ansiosa para falar desse assunto, né? Que é um assunto sobre os ETs. Eu quero pôr a música do X-Files, do Arquivo X aqui tocando, porque é um assunto que eu descobri, eu acho que faz uns 3, 4 anos que eu sou uma estudiosa disso. E já compartilhei com um monte de amigo, e aí agora a gente sempre fala disso e tal, e fica pirando nesse dia, nessa história. E então, vai ser muito legal, vocês fiquem comigo. E tem Chico Xavier, tem espiritismo, tem religião, tem ET, tem tudo, assim, vai ser bem louca essa história. E também eu queria falar do último podcast que eu recebi muitas e muitas mensagens legais das pessoas que gostaram, que é o podcast do Amor Está Aí, a gente que não lê. E se você está ouvindo isso, você pode. A gente está em todas as plataformas de streaming, tá? iTunes, Spotify, no aplicativo do Castbox, por tudo. Eu vou deixar aqui embaixo o link, caso você queira ouvir, baixar em outras plataformas. E tem sido muito legal. E esse mês a gente já bateu 4.000 downloads e plays no Spotify do podcast. Então, nossa, depois de 10 episódios, eu acho que isso é muito bom. Eu acho isso um número ótimo. Eu não entendo, como eu falei, de métricas de podcast, mas a gente está conseguindo. E eu tô recebendo muito carinho de vocês, assim, muito comentário legal e, enfim, muita coisa bacana. Amei. Tô amando todo esse processo. Vocês vão dizer, Ivana, mas você tá louca? Que história é essa de ET, Chico Xavier, data de reinício do mundo, 2019, documentário no YouTube? Que você tá louca, menina? Você tá louca? Falar de religião assim? Então, é assim. Como a gente não tem certeza que essas coisas vão acontecer, eu acho que eu tenho o direito de dar uma brincada com elas. Assim, tipo, de ler elas para vocês e dividir esse estudo que tem essa entrevista que rolou com o Chico Xavier e o Geraldinho muitos anos atrás e explicar o que é esse conceito. E eu queria dizer, né, que essas informações que o Chico Xavier falou nessa entrevista são super interessantes, assim, são super esclarecedoras e enigmáticas e é tipo o mestre dos magos, sabe? Que fala e some. E aí a gente fica tentando entender, assim, interpretar o que a pessoa está falando, porque essas pessoas com muito conhecimento, elas usam palavras muito difíceis, e daí você tem que entender mais ou menos o que elas estão falando. Mas eu vou começar a dar uma introdução. Antes, assim, quero me justificar já, nem falei, que eu tenho o maior respeito por todas as religiões. Eu não sou da religião espírita, eu não sou da religião católica. Eu transito entre elas bem faceirinha, bem feliz. Acho que é totalmente possível, não tenho preconceito algum. Não adianta dizer que é pecado, não sei. Sempre tem pessoas religiosas, mais religiosas, devotas ouvindo, eu não sei. Eu nem sou essa pessoa super religiosa, mas eu gosto de transitar nesses dois mundos e estudar isso me fez uma pessoa melhor. Tipo, essa história aqui que eu vou contar do Chico Xavier. Então, eu vou começar a contar um pouquinho. O início da história
dos espíritos, né, da origem do espiritismo, eu acho que foi com Allan Kardec, e que ele estudou, começou a estudar umas coisas das mesas que se movimentavam e tal. Eu não quero aprofundar muito, gente, nisso, porque eu não sou uma especialista, eu só sei assim por cima, então se você tem interesse ou se você sabe desse assunto, você pode deixar aqui nos comentários e explicar para as pessoas. Mas eu lembro que tinha uma coisa da dança das mesas, e eles começaram a estudar isso na França e tal. E tipo, esse conhecimento foi se espalhando. E aqui no Brasil, o espiritismo ficou muito famoso pelo Chico Xavier, né? Que ele era uma pessoa super humilde e tal, e ele descobriu que ele era médium, tipo, ele foi um dos grandes responsáveis pela popularização do centro espíritas no Brasil e tudo mais, né? Eu e minha família, a gente tem o costume de ir. Depois, mais tarde, eu vou falar sobre isso. E a diferença entre. Também teve. Desse espiritismo, teve a divisão para a Umbanda, né? Que eram os espíritos dos negros na época, porque, claro, era segregado, né? Como é antigo, assim, as pessoas não aceitavam os espíritos dos negros, então os negros criaram a Umbanda nisso, que é os espíritos, né? Dos escravos que apareciam e tal. E que eu também acho super interessante acho triste ter que ter essa divisão, mas eu acho que é bonita. As duas religiões são muito bonitas, as três, né? Católica, enfim, eu tô falando parte dos ensinamentos positivos de cada uma delas, né? E voltando pro Chico Xavier, ele era o cara, tipo, da caridade, assim. Ele, sei lá, psicografou mais de 500 livros e nunca ficou com o dinheiro desses livros, né? E no Espiritismo tem esse negócio dos médiums. Que quem são os médiums? Na verdade, eles falam que todo mundo é médium, né? Todo mundo tem mediunidade, que é o quê? Que é essa ligação com o mundo, com essa outro hemisfério, de onde estão os mortos, entre aspas, né? Os espíritos. Só que existem algumas pessoas que têm têm mais mediunidade que outras, né? Então, essas pessoas, elas veem espíritos, elas conversam, né? E algumas delas não sabem como proceder com esse processo, né? Imagina, ah, I see dead people, né? Tipo assim, como fazer? Então, elas procuram o centro espírita. O centro espírita acolhe essas pessoas e ajuda elas nesse processo. Depois eu vou explicar um pouco mais como é que é esse processo. E, enfim, e aí algumas pessoas, quando recebem, aprendem a lidar com a mediunidade delas, elas conseguem psicografar, que é quando o espírito vem e fala, né? E a pessoa escreve tudo aquilo que ele está falando, o conhecimento dele. E aí o louco tem muito filme sobre Chico Xavier, já foi produzidas coisas. Eu vou deixar os links aqui embaixo também. E teve muito estudo para tentar provar que era charlatanismo, né? Que era mentira, porque imagina assim, ele escreveu todos esses livros e imagina assim, que se são, sei lá, 500 livros, quantas personas tem nesses 500 livros e quantos estilos de escrita tem nesses 500 livros. Então, assim, ele consegue transitar por vários estilos de escrita. E isso, para um autor, é muito difícil. E eles criaram um computador que consegue analisar. Eu li isso até no Super Interessante. Eles criaram um computador que conseguia analisar o estilo de escrita das pessoas. Então, ele conseguia descobrir se era a mesma pessoa que escrevia, só que com como é que é? Pseudônimos, né? Alter egos, assim, mais ou menos. E aí eles analisaram a escrita do Chico Xavier e os computadores não conseguiram chegar na conclusão que foi escrito por uma pessoa só. Porque a riqueza das palavras em cada uma delas era tão grande que não tinha uma conexão com ele. E o que não justifica, porque ele era uma pessoa super humilde, né? De família pobre, e ele escrevia, tipo,
as coisas super, assim, né? Como que diz? Ai, meu Deus, eu odeio quando eu tô fazendo podcast, daí a palavra some na minha cabeça. Vocabulário, essa palavra. Me faltou vocabulário para vocabulário. Ai, ai, ai. E o vocabulário era muito extenso, né? E outra coisa que fizeram também, porque falaram assim, mas quem recebe espírito, vê espírito é esquizofrênico, tem um certo grau de esquizofrenia, então a pessoa acha que tá vendo, acha que tá falando, inventa aquilo e todo mundo acredita e tal e tal. Também analisaram o cérebro dessas pessoas no momento em que elas estavam psicografando, né, recebendo essas informações dos espíritos, e não era a parte do cérebro que ativava para receber esse tipo de informação, não era a mesma que ativava nos esquizofrênicos. Então a ciência não conseguiu chegar também a uma conclusão do que acontece com esse estado de alma em que essas pessoas que recebem esses espíritos ficam, né? Então, eu não tô falando que isso justifica, eu não tô falando nada. Eu tô falando que eu fui atrás. Isso é uma coisa que realmente eu me interesso para tentar entender, tipo, tá, mas como é que as pessoas recebem? Tá, eu ficava tipo me pegava pensando assim, sabe, nas coisas. E então, é isso que ronda assim, né? E, então, como eu falei, mas Ivana, como que eu tenho. Mas, Ivana, como assim você vai no centro espírita? Aí você participa dessas mesas brancas, que eles chamam, que é quando essa mesa em que uma das pessoas recebem esses espíritos. Não, gente, não é nada disso. Para de ser louca. Não é assim. Sem preconceito, para de loucura. Não é assim. Primeiro que para você participar de uma sessão de mesa branca, você tem que ser uma pessoa super estudada dentro do espiritismo, super evoluída, super preparada. Não é assim. Imagina, é uma coisa forte, assim, né? Então, não é assim. Então, Ivana, o que você vai fazer no centro espírita? Você vai falar com o espírito? Não, gente, não é assim. O que eu gosto do centro espírita, tá? E que eu acho que popularizou no Brasil, também eles popularizaram muito pelo sistema de caridade deles, né? Que eles não têm fundos, eles recebem, eles aplicam. Essa parte eu também não sei muito como é que funciona, mas o que eu gosto do Centro Espírita são as palestras, né? Que você tem geralmente tem quase todo dia nos centros espíritas, ou tem algumas vezes por semana. E vou te dizer, como que é uma palestra, Ivana, do Centro Espírita? É tipo um podcast. É tipo um vídeo do YouTube que você vai ouvir uma pessoa falar, né? E são os médios, pessoas estudadas ali dentro do Centro Espírita mesmo que dão essa palestra. Eu acho as palestras geralmente modernas, né? Eu acho elas totalmente aplicáveis no dia a dia, tipo os ensinamentos que essas pessoas, como elas são estudiosas e elas estão falando, né, com a gente, então elas decodificam essas informações tão difíceis de entender e trazem de uma maneira bem prática para a gente aplicar na nossa vida, assim. E é profundo, e eles falam também do evangelho, falam dessa. Claro que tem a parte religiosa no meio, mas tem muita parte de aprendizado, assim. É quase que um vídeo motivacional, né? Para fazer você refletir sobre a vida e tal. E aí também no final, que é uma coisa que eu gosto muito, tem o passe. Ai, Ivana, o que é um passe? Você recebe um espírito, você vê, gente, não tem espírito. Para com isso. Não tem nada disso. O passe é assim, você fica numa filinha e aí ficam os médios numa sala com uma luz azul assim, escurinha, em pé, de frente para uma cadeira, atrás da cadeira assim. E aí entra várias pessoas, sentam e eles colocam a mão em cima, assim, e fazem tipo uma energização com você, sabe? E daí ele mentaliza coisas boas, faz uma oração, dura o quê? 30 segundos? Não, acho que não chega a durar 1 minuto, assim, esse processo. E aí você senta com as mãos para cima, eles falam algumas coisinhas, você mentaliza e você sai. Aí você toma uma aguinha e segue sua vida. É isso, gente. É tipo missa,
Só que sem a entrada do padre, aquelas coisas da missa, que lê Bíblia, e daí é aquela parte que o padre fala na missa. Se você é uma pessoa que vai na missa, eu vou dar esse exemplo. E é super legal. Ninguém tenta te convencer de nada, ninguém tenta te trazer para aquele universo. Você vai se você quiser, se você quiser fazer doação, se você quiser. O que você quiser. Você entra e sai e você é super bem-vindo lá, assim, sem julgamentos. E é por isso que eu gosto do espiritismo, porque ele tem espaço para todo mundo, né? É igual você numa igreja, numa missa, na igreja católica. Você entra, escuta a música, missa você sai. É mais ou menos esse processo. E o passe seria mais ou menos como pegar a hóstia, algo assim. Não sei, tô aqui refletindo. Mas eu queria deixar muito claro que não precisa ter preconceito e não precisa ter medo, né? Desse processo, porque as pessoas que vão para essa parte mais avançada realmente estão mais preparadas, né? Então, esse é o background que eu queria fazer um pouco da história do espiritismo. Enfim, e daí por isso que o espiritismo é tão popular no Brasil, popularizou, né? Cresceu e tal, e tem muitos seguidores, assim. E o Chico Xavier é o cara que fazia, que escrevia tudo isso, psicografava muito isso, as pessoas iam lá e, né, ele teve, nossa, tem um filme da história da vida dele, gente. Eu não vou, não sou eu que vou contar aqui para vocês. Mas ele é um cara muito legal, assim. Ele é um cara admirável, assim. Meu Deus, pensar que ele teve a vida tão humilde, ele era uma presença tão grande, tão legal, e ele tinha aquele amigo dele, né, o espírito que sempre estava com ele, o Emanuel, que era esse cara que acompanhou ele, o anjo, né, que eles falam, acompanha ele a vida inteira, também tem vários livros com ele, e eu acho que o livro, ai, tem aquele filme que eu assisti, ai, cara, que coisa, eu odeio esquecer os nomes no podcast. Eu anoto aqui, depois eu não acho. Mas tem a história da vida de Manuel também. E quando ele falece, quando ele passa, né, para o outro universo, ele vai para o limbo, vai lá pro ai, ai, como é que é o nome? Umbral, né? Umbral e os espíritos no umbral e ele sai, como que ele é tratado, como que funciona. É muito interessante, assim. Eu sugiro essas leituras para quem tiver interessado. Enfim, mas vamos às cartas. A carta do Chico Xavier. Então, essa carta do Chico foi uma carta, não é uma carta, foi uma entrevista que ele deu, uma conversa que ele fez com o Geraldo Lemos Neto, que é um estudioso, né, do espiritismo e das religiões, e que conheceu o Chico Xavier, e eles ficaram super brothers, assim. E daí, nessa noite de 86, eles conversaram sobre o Apocalipse. Tipo assim, ele começou a conversar, né? Já que ele estava ali com essa alma magnânima que sabe que tudo sabe, que tudo vê, que era o Chico Xavier. É óbvio que ele fez a pergunta que todo mundo gostaria de fazer se tivesse encontrado Jesus, se tivesse encontrado Buda, se tivesse encontrado qualquer um desses caras e dessas mulheres incríveis e santos. O Apocalipse, né? Vamos falar, para que falar da Terra? Vamos falar do Apocalipse, né? Que é isso que dá clique, que é isso que dá, que tem interesse, curiosidade da humanidade, que move cliques e 2012, o fim do mundo, e Nostradamus e toda aquela história, né? E então ele perguntou, né? E aí Chiquinho respondeu que, olha, já que você me perguntou isso, tem umas coisas interessantes para te falar. Vou deixar o link dessa carta na íntegra aqui embaixo, tá? Já que você me perguntou, vou falar. Sabe o que? Até lembrei que já houve uma reunião. Agora começou. Galera, vocês estão sentados? Vocês estão sentados, né? Porque agora a vida de vocês vai mudar, tá bom? Houve. Chico falou assim: Geraldinho, já que você me falou assim, houve uma reunião, sim, com todos os espíritos puros e eleitos do Senhor
para decidir o destino da Terra. Já houve 3 reuniões dessa, né? E uma delas o Emanuel e o Chico meio que tiveram nessa reunião. E eu gosto de dizer que ele fala nessa carta, foi uma reunião intergaláctica. Intergaláctica! Com os donos do universo. Potências evangélicas do sistema solar. Gente, essa história é genial, cara. Eu amo essa história. E no qual Jesus Cristo é membro divino. Ele é um dos membros. Então reuniu assim. Porque existe. Eu tinha que ter feito essa introdução, mas assim, no Espiritismo também rola a crença em que existem vários planetas em evolução. E vários espíritos reencarnam em vários planetas diferentes, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, uns que foram evoluindo do passado e já terminaram e foram extintos. Então, assim, existe tipo uma galera reencarnando assim, tipo em vários planetas. É uma parada super louca, super legal. Eu adoro essa teoria. E daí quem que chamou? Chamou os donos, a galera responsável por esses planetas. Gente, eu tô deixando assim numa linguagem bem fácil de entender, tá? A minha interpretação. E falou assim, galera, tá rolando aqui uma treta aqui na Terra, vamos se reunir como é que é? Na atmosfera terrestre, porque essa galera que tá aprontando, a gente precisa decidir o destino da humanidade. E daí essa reunião, o Jesus, que no caso é governador da Terra, o Jesus governa, ou seja, o Jesus é responsável por nós, tá? Tipo, ele é o nosso representante. Digamos, é um encontro internacional da ONU e Jesus é o nosso representante. Vai lá, ele com o crachazinho. Gente, eu vou fazer piada, porque tudo bem, Chico Xavier é uma pessoa super bem-humorada, tá? Eu acho que, inclusive, Jesus Cristo, Buda, todos eles eram super bem-humorados, então, assim, eles vão super entender minhas piadas. E daí, o Jesus foi lá, ele recebeu a incumbência de melhorar e redimir a humanidade, para decidir, né? Disse assim, não, ó, Jesus, o que você tá fazendo? É prestação de contas. Tipo, basicamente isso. Por que eles se reuniram? Porque a gente fez uma coisinha básica, assim, que aparentemente era um grande avanço, mas que a gente meio que extrapolou os limites que a gente tinha. Além de a gente ter brincado com bombas nucleares, no caso, e que no futuro eu vou explicar também o problema disso, a gente fez uma expedição para a Lua, ou seja, quando a gente saiu da nossa atmosfera terrestre, a gente avançou para outro planeta sem a permissão. Assim, não é permissão, mas a gente não estava evoluído o suficiente mentalmente, espiritualmente, para fazer tentar essa carreira internacional. A gente não estava preparado para fazer isso. Então, falou, não. O que esses humanos pensam que são? Galera, isso aqui não pode, os caras estão invadindo um lugar, vamos se reunir. Jesus, o que tu tem pra gente pra falar? E aí, por isso que eles fizeram reunião e conversaram muito. E aí, o Jesus, conversando com eles, falou, não, eu acredito nesses caras, a gente está aqui 2000 anos, entendeu? Assim, tal, tentando fazer eles interpretarem a Bíblia direito, tentando fazer eles evoluírem, entenderem realmente o que a gente estava querendo dizer sobre fraternidade, amor ao próximo, essas paradas. E daí ele, tipo, ele tentou conceder uma última chance pra gente. Porque os caras falaram assim, ó, esse projeto teu aí não tá dando certo. Você fez lá interferência, meu querido, mas não melhorou nada. Eles fizeram duas guerras mundiais, inventaram uma bomba atômica nuclear, né? E, tipo, e ainda estão indo pra... Ainda a gente tá indo pra Lua. E eles falaram assim, não, Jesus falou, não, peraí, eu vou dar 50 anos, vamos aqui estabelecer.
Vamos dar mais uma chance de 50 anos para eles. Como que foi essa reunião deles? Foi dia 20 de julho de 1969. E aí, a data limite, que é esse documentário que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem na íntegra, que vence o dia dessa data, dia 20 de julho de 2019. Daí ele disse assim: as nações tipo mais desenvolvidas, elas deveriam aprender umas com as outras e não brigar umas com as outras. E tipo, trabalhar a tolerância, né, a fraternidade, a ajuda ao outro, né? Essa coisa em que países se ajudam e não competem entre si, né? Como irmãos mesmo, né? Irmãos que somos reencarnados aqui na Terrinha maravilhosa, planeta Terra. E a gente está trabalhando tudo na tolerância. E daí evitar a qualquer custo uma terceira guerra mundial. E essa exploração nuclear. Porque o que rola nessa parada nuclear? Eu vou fazer um parênteses aqui. Por que eles falam tanto isso? Porque assim, uma coisa, a gente brigar aqui entre nós, papá, tacar fogo aqui, tipo, eles de fora vão olhar e dizer, tá, beleza, galera. Se quiserem se matar aí, se matem. A gente não tem nada a ver com isso. Vocês estão aí com vocês, vocês que se explodam. O problema é que quando a gente conseguiu o domínio da energia nuclear, quando a gente estoura uma bomba atômica ou mexe com isso, a gente mexe com o sistema, com o universo, porque a gente expandiu o nosso conhecimento do nível que quando a gente brinca com isso, a gente brinca com eles, porque tudo que acontece aqui na parte nuclear, né, afeta os outros planetas, né? Então, e tem histórias aqui que, tipo, os caras, nesse documentário, e em outros documentários que tu vai achar na internet, diz que os ETs, que é essa galera aí intergaláctica que eu tô falando, que eu também não sei se são ETs, eles estão, tipo, de olho nessas paradas, nesses testes nucleares. Daí diz que eles ficam sabotando, que os testes nucleares nunca dão certo, porque essa galera, tipo, sabota, faz enferrujar as coisas, fica de olho. E daí, meu, tem muita história, assim, que os caras estão muito prestando atenção, que não é para brincar com essa porra nuclear aí, que isso não. Gente, vocês estão brincando com fogo. Tipo, beleza vocês tacarem fogo, assim, se atirarem um no outro. Outra coisa, vocês irem para guerra nuclear. Isso é muito tenso. Então, eles ficaram. Tipo, provavelmente essa outra reunião, essa foi a terceira vez. A primeira vez, certo, foi na Primeira Guerra Mundial. A segunda deve ter sido na Segunda Guerra Mundial. E a terceira foi daí, tipo, além de a gente brincar com essa parte do nuclear e desenvolver armas químicas, essas armas, não é químicas, essas armas nucleares, a gente ainda foi pra Lua. Tipo assim, vamos explodir a Lua. Tipo, bem louco, sabe? Ai, eu tô rindo de nervosa. Beleza. Então, fecha o parênteses da guerra nuclear. Por isso que a gente não pode brincar com isso. Voltando. Então, vamos dar aí 50 anos de boa convivência e fraternidade entre os humanos. Se eles ficarem, tipo, de boaça entre eles por 50 anos, a gente... Aí vai acontecer uma coisa bem da boa. E aí? Mas, Chico, o que vai acontecer se a gente for bem legal um com os outros? A gente tem um ano ainda para isso, se o Trump e o coreano lá não ficarem bem loucos discutindo. A gente vai conseguir soluções de problemas de ordem social, tipo pobreza, fome, cura de doenças físicas, no caso que isso aqui eu fiz tá tudo escritinho aqui para eu não me perder, tá, gente? Vai rolar manipulação genética, porque a gente vai melhorar as coisas, então a gente vai conseguir tirar certas doenças que a gente tem, acesso à cultura, informação. E aí agora vem a melhor parte da história. E quem que vai trazer isso pra gente? Quem? Os irmãos, que ele não diz que são ETs, veja bem, ele chama de irmãos de outros planetas mais evoluídos, terão a permissão de se apresentar. Gente, isso é sensacional! E colaborar conosco, apresentando novas tecnologias inimagináveis no estado atual de desenvolvimento da humanidade.
Tipo, os caras, Jesus Cristo olhou, galera, se vocês, se esse meu grupinho aqui, a minha equipe aqui, uma grande firma, né? Esse meu departamento atingir a meta de não se estrupiarem com guerra nuclear e viaginha para a Lua, vejam bem que viaginha para a Lua nem rolou mais. Por que será? Explica, vê se não tá tudo conectado. Vocês podem vir aqui ajudar a gente, beleza? Quando eu contei isso para uma amiga minha, ai, a Bia, um beijo para você. Ela falou assim: meu, beleza, podem vir, sabe? Desde que não apareça eu sozinha em casa. Aí, gente, você começa a imaginar os discos voadores de aceno, entendeu? Já começa essa loucura assim, galera já apresenta. Não, não vai ser assim, vai demorar um pouco, mas assim, eles estão liberados para aparecerem. E eles vão vir ensinar a gente. Meu, isso vai ser genial! E aí vai ser muito massa, porque aí a gente vai entender do que a gente tá fazendo parte. Tipo assim, gente, oi, eu sou tua vizinha aqui, eu não sei se você sabia, mas eu posso te ajudar com esses probleminhas aí que tu tá tendo, né? E aí eles também falaram, olha só, essa parte é muito louca do espiritismo, galera, essa parte é muito louca, sério. Eu vou fazer um blow mind aí na cabeça de vocês, eu espero não assustar vocês com esse meu papinho. Olha só, a gente vai fabricar aparelhos que vão facilitar o contato com a esfera desencarnada, possibilitando a saudosa conversa com parentes e entes queridos. Ou seja, a gente vai construir essa maquininha, esse aparelhinho, que vai conseguir fazer a gente conversar com a galera que já faleceu. Tipo, ai, tá com saudade da sua avó, você vai conseguir falar com ela, porque provavelmente nesses outros planetas rola isso já. A pessoa desencarna do corpo, mas a alma dela está no lugar e você pode se comunicar com ela ainda. Nossa, tem muita ficção científica sobre isso, né? Até desenho animado tem sobre isso. Até eu já assisti, eu acho até que foi no Futurama, que, tipo, tinha o cérebro e as memórias da pessoa, então você poderia, tipo, no corpo a pessoa tinha morrido. E daí tinha um celeiro lá e você poderia visitar o teu avô e entrar, tipo, mentalmente onde teu avô tá, assim, né? Tipo, numa realidade virtual e você conversar com o teu avô, passar o dia com o teu avô, essas paradas assim. Viu? Foi Chico Xavier. Gente, ó, esse papo aí, o cinema, produção tudo de filme, coisa já explorou, gente, que nada. Vocês aí que estão por fora, tá? Então, vai ser tipo um novo mundo, cara. Uma nova terra. E aí, tudo pautado nessa parte de espiritualização. Porque imagina assim, caso isso aconteça, aí, né? Vamos pensar. A gente vai nesse documentário, eles falam, nossa, nesse aspecto a gente vai conseguir entender o porquê que a gente está aqui, da onde a gente veio, do que a gente faz parte. A gente faz parte de uma coisa muito maior, muito, muito maior que tudo isso que a gente vive. Tipo, é uma comunidade intergaláctica, de verdade, assim. Eu não tô falando que isso é verdade, mas assim, imagina se for, tá? Meu, isso é muito blow mind. Tipo, nossa, então as coisas vão fazer sentido para os seres humanos. A gente vai se sentir parte de alguma coisa e vai parar de se sentir tão sozinho. Meu Deus. Ai, muito legal, né? Eu acho essa história incrível. Tá, Ivana. Mas, assim, ele pôs uma condição. Essa condição é de sim, beleza. Se a gente for legal, a galera vai vir aqui, Isso vai demorar uns anos, né? Tipo, não vai ser na data limite, no dia 20 de julho. Segundo o documentário, vai demorar uns 10 anos, e daí vai descer, meu Deus, vai descer os discos voadores na grama da Casa Branca, entendeu? E quem que vai ser? Quem que vai ser o escolhido como porta-voz da humanidade? Beyoncé! A Beyoncé vai receber. Ai, meu Deus do céu, morta. A Beyoncé ou Lady Gaga ou sei lá quem vai receber os ETs. Porque quem que vai receber? Vai ser o presidente dos Estados Unidos? Não. O presidente da ONU? Quem que vai ser essa nova, né? E tipo,
muita religião não vai receber isso bem. Para algumas pessoas, isso, tipo, foda-se, vai continuar tudo como. Tipo, vai ser uma mudança super demorada também para. É tipo Wakanda, sabe? Black Panther, que eles falaram, galera, é a mesma história. A gente tá com tudo desenvolvido aqui. Ai, mas como que vocês não podem ajudar a gente? Nossa, vocês nem imaginam. E daí o Wakanda tá lá, tipo, mega foda, desenvolvido e tal. E a gente ali, tipo, na máquina de escrever, sabe? Eu acho que vai ser, tipo, sabe, lá no filme, uma hora que ele tá na ONU falando e tal. Como que vocês vão ajudar os países? Ele só dá uma risadinha assim. Eu acho que vai ser tipo isso. Tá, voltando, mas agora vem a parte tensa. Vamos respirar fundo. Até vou pôr uma musiquinha aqui de pausa. Se não rolar isso, beleza. A gente não conseguiu aguentar os nervos lá do Trump, do John Lee, como é que é? O John Jun-ja, o coreano. Esqueci o nome dele. Se a gente resolver fazer a terceira guerra, sabe quem que vai se vingar de toda a história? Vai ser a própria Terra. É isso que o Chiquinho falou. Que ela vai estar cansada dos nossos desmandes de ser usada pela gente. Então, assim, a gente ia começar a terceira guerra e quem ia terminar a terceira guerra ia ser o próprio planeta Terra. E aí ia rolar, aí fica tenso, galera. Música tensa, trama. Ia começar a ter maremotos, tsunamis, terremotos, vulcões. Sabe o que tá rolando e a galera fala que é o fim do mundo e começou a ter? Ano passado foi horrível, né? Terremoto por tudo. Alagamento, enchente. Nossa, foi o caos ano passado, né? De gelos, ia começar a gelar as coisas, e vulcões iriam voltar à erupção. Tipo, a bicha ia ficar puta. Gaia, terra maravilhosa que reencarnamos. Que, tipo assim, galera, eu recebi vocês assim que vocês me tratam. Vocês não viram lá o que foi dito na reunião? Como é que eles não mandaram essa carta do Chico Xavier pro Trump, gente? Eu tô quase imprimindo isso aqui e deixando ali na Casa Branca, no correio da Casa Branca, disse assim, para Trump, leia. Ai, que triste. E aí, o que ia acontecer com todo esse degelo? Tipo, as zonas costeiras iam sumir. Tipo, o hemisfério norte ia se tornar inabitável. Tipo, toda a parte do hemisfério norte da Terra ia, tipo, fudeu. Porque lá que tem placas tectônicas. Por que o Brasil não tem placa tectônica, não tem quase nada? Porque ele é para esse lado mesmo. Por isso que Chico Xavier reencarnou aqui. Eles falam que é isso também. Que o Brasil vai ser muito importante, hoje eu vou falar por quê. Então, ia sumir tudo lá em cima, então ia começar o quê? Vamos pensar. Varreu tudo lá em cima, ia começar todo esse caos, ia começar as zonas, ia começar a galera emigrar, ia começar a galera descer, né, pro hemisfério sul. E aí, o Geraldinho pergunta assim pro Chico Xavier, mas Chico, você falou até agora dos países potentes e tal. O que o Brasil, o que vai acontecer com o Brasil? Aí ele disse que nas duas situações, pro bem e pro mal, o Brasil vai ser super importante, né? No bem, ele vai cumprir um grande papel na espiritualização planetária. Porque aqui que eles escreveram todos os livros de espiritismo e tudo mais, e vai ter uma importância política, social, econômica, perante as comunidades, as nações, tipo, o Brasil vai ser tipo um novos Estados Unidos da parada, assim, sabe? E vai ser, além do celeiro alimentício, que já é muito, né? Ele também vai ser fonte de matéria-prima e energética, ele vai ser essa parte, eu acho que o Chico fez um jabá. Eu sinto um jabá no texto de Chiquinho. E ele falou do pré-sal, ele disse que a Petrobras ia se tornar uma das maiores empresas do mundo. Agora ele falou de novo que
vai ser fonte energética, porque a Petrobras vai ser uma das maiores empresas do mundo. Porque eles vão descobrir mais coisas ainda. Que a região costeira do Brasil tem mais coisas ainda para dar. E daí eu penso, meu Deus, vamos extrair tudo. Não, mas se os ET vão estar aqui, entende? Isso vai ser bom, porque a gente não vai se arrebentar. A gente vai saber para que caminho ir, né? Os ET vieram aqui para ajudar. ET não, os irmãos planetários, né? Mas eu senti um chameguinho com Petrobras, e ainda mais esse momento Petrobras que a gente está vivendo, né? De toda. Explodiu aquelas coisas de corrupção dentro da Petrobras, enfim. Mas o Brasil seria super importante. Se der certo, né? E se der errado? E se der a guerra? E a terra ficar bem louca e a galera começar a descer? Aí ele falou, vai ter fluxos imigratórios do hemisfério norte. E, tipo, a gente vai virar a pátria do evangelho. Porque, assim, a galera vai descer e aí a gente vai receber todo mundo. A gente vai ser, tipo, a nova pátria, né? E a gente vai ser exemplo, vai servir de exemplo para essas pessoas, de amor e renúncia e perdão e compreensão espiritual perante os povos imigrantes. E a gente vai, tipo, pensa que o mundo está quase destruído, a galera, tipo, a zona costeira do Brasil também vai fuder ali, vai ter tsunami, então, assim, vai ser complicado, eu já avisei meu pai e minha mãe, vocês saem de Florianópolis, que vai ser, vai ser tenso. E aí, se acontecer essa terceira guerra, vai ser um período, eles falam, de 1000 anos, 100 anos, não sei quantos 1000 anos de reconstrução para evoluir, né? Porque vai vir toda essa galera. E assim, e aí ele pergunta, tá, e esse fluxo migratório vai ser pacífico? Tipo, essa galera vai começar a descer e a gente, bem-vindo e tal. Ele falou, não, que não vai ser nem um pouco pacífico. E o que restar da ONU, nossa, essa frase é pesada, né? O que restasse da ONU, eles iam decidir, né, entre América do Sul, Austrália e Sul da África, e essa galera ia ser meio que ocupar militarmente, assim, essa divisão ia ser meio militar. E aí os brasileiros seriam um exemplo da verdadeira fraternidade cristã, nesse sentido, né? Que mesmo com invasão militar e tal, a gente entender que essas pessoas são, tipo, sobreviventes de um holocausto que aconteceu lá no norte, e elas precisam ser recebidas com amor e carinho aqui, né? Então, tipo, a gente vai ser um exemplo de convivência. Tá, mas, Chico, essa galera vai descer, e aí como é que vai ficar o Brasil depois disso? Então, ele disse que o Brasil vai ficar com 4 nações distintas. Daí ele fala ali, mais ou menos, em que região cada nação vai ficar. Tipo, no Nordeste vai ficar essa galera, no Centro-Oeste essa, papapá. E a gente, tipo, todo mundo vai ser meio que forçado a aprender a reconhecer e conviver com esses povos invasores, né? Entre aspas, que desceu lá de cima. Então, tipo, vai juntar todo mundo aqui embaixo e vai forçar, vai dar uma forçada nessa convivência. Tipo, novos roomies, né? Vamos aqui morar junto, como é que vai ser? E aí, esse outro conceito que ele traz é um conceito que eu já aplico nessa minha vida de andança pelo mundo, que é o que cada nação pode ensinar. Aí ele falou que, tipo, a gente pode aprender com os norte-americanos sobre leis, né? E seu amor ao direito, à ciência e ao trabalho. E os europeus, em geral, a gente pode aprender amor à filosofia, música erudita, educação, história e cultura. E asiáticos, respeito ao dever, porque eles são muito disciplinados, né? A disciplina, a honra, respeito aos anciãos e tradições milenares, assim, né? Essa coisa que eles carregam muito com eles até hoje. E os brasileiros, gente? O que os brasileiros vão ensinar para esse povo? Cultura para esse povo? E daí ele diz que o brasileiro ele vai ensinar esse amor fraterno da gente simples e humilde que a gente tem
E a gente vai ensinar para eles essa nova religião, porque aqui, bem no fim, como tem todos esses livros por aqui e não foram traduzidos em todas as línguas e todas as coisas, o povo vai aprender uma nova religião, que é essa mistura do Brasil com o Egito, literalmente, essa mistura total de convívio e religião e tudo, né? E aqui ele também fala que o Brasil também vai sofrer, né? Ele pergunta, tá, mas a gente vai sofrer se vem toda essa galera para cá? A gente vai sofrer alguma coisa com pós esse apocalipse, assim, da Terra? Então, assim, o tsunami, terremoto, como eu falei antes, na região costeira, litorânea, mas muito menos comparado com o que eles sofreram. Então, o Brasil ainda vai ficar meio que um oásis para essa galera, né? E daí ele pergunta assim, ai, amo essa entrevista, essa conversa. Tá, mas Chico, que mais? Que outras decisões eles tomaram nesse dia, nesse encontro, né? Porque não foi por nada que eles... Olha o custo de viagem intergaláctica de toda essa galera para sair do seu planeta, se encontrar aqui na crosta terrestre para, tipo, conversar só disso. Não, eles chegaram a outras conclusões. Aí eles decidiram que depois de 2000, nenhum espírito do mal ou ignorante reencarnou na Terra. Tipo, eles proibiram, assim, ó, chega, não vem mais ninguém, aqui só reencarna gente, assim, ó, da paz desenvolvida, porque, tipo, em 2000, essa galera no futuro vai estar vai amadurecer e vai ser essas pessoas que vão ajudar nesse convívio com essas outras pessoas, né? Vou ter a cabeça um pouco mais aberta. Eu não sei se isso é verdade, né, gente? Estamos trabalhando com hipóteses. Então, para reencarnar aqui, como eu falei, dos planetas, né? Para reencarnar aqui agora é visto como até um prêmio para os espíritos, assim, é um prêmio justo para os fortes e para os preparados, né? Depois de 2000. Eu não sou esse espírito evoluído. Eu nasci em 86. E sabe o outro babado intergaláctico que eu fiquei sabendo é que o Emmanuel, que é esse espírito que acompanhou quase a vida toda com o Chico Xavier, ele reencarnou aqui no Brasil no ano 2000. E ele vai ser uma das pessoas responsáveis no futuro também para ajudar nesse desenvolvimento do Brasil. Então, o que a gente. Gente, o Emmanuel agora está com 18 anos, a gente tinha que descobrir onde é que ele está. E ele tinha que ser o presidente agora, concorrer às eleições já que essa pessoa tão evoluída. Onde ele está, Emmanuel? Fala com a gente, já que você é um cara tão um babado do espiritismo isso. Tipo, o cara é super, super evoluído, tá aqui. Chico, diga pra gente. E aí, para onde que vão esses espíritos que não são, que estão ainda em processo de evolução? E eles vão para os planetas menos evoluídos. A gente está te falando de planeta, eu expliquei para vocês esse conceito. E eles estão vivenciando o estágio para esses planetas que é quase meio no estágio, assim, comparável ao estágio dos homens das cavernas, assim, sabe? É um estágio não é de completa evolução. E ele até falou o nome aqui dos planetas, Quiron. Esse planeta aí que o Chiquinho falou. Então, assim, essa é a história, né? Resumindo, rolou babado, rolou reunião, em que se encontrou todos a galera intergaláctica, já queriam dar um fim nos brasileiros, não, na Terra. Jesus Cristo falou, não, vamos dar mais 50 anos, se não rolar Terceira Guerra Mundial,
os ET aí pode aparecer aí, ajudar para o desenvolvimento da humanidade. Se a humanidade se enfiar nessa terceira guerra mundial, essas bombas atômicas, essas essas coisas que eles inventam, a Terra que vai se vingar deles, eles vão pagar o próprio preço, vai, tipo, acabar o hemisfério norte, vai descer todo mundo pro Brasil, vão ficar ali 1000 anos de reencarnação até evoluírem. E se virem, e se encontrem, e sejam amiguinhos. Façam as pazes, ainda pode dar um abraço. Basicamente é isso que aconteceu na história. E agora, assim, vamos dar interpretar toda essa história. Por que isso eu gosto tanto dessa história? Ivana, o que está acontecendo? Me explica daí o que é essa história. Qual é a interpretação de tudo isso? Aí o Geraldinho disse, Geraldinho falou assim que esse é o momento de encruzilhada, de destino coletivo e individual. Por exemplo, assim, a gente está caminhando para um destino. A gente tem a escolha de fazer, tipo, é uma escolha individual e coletiva. É muito louco isso, né? Porque a gente tem a escolha de fazer o bem, né? De ir para esse caminho de amor, de sabedoria, tipo, se todo mundo pensar assim, mas a gente tem a escolha de ir para um caminho que separa as pessoas, que segrega as pessoas, que faz mal, que quer conquistar, que não leva a lugar nenhum, que não traz desenvolvimento para a humanidade. A gente está falando aqui de toda essa história, né? Assim, pode ser loucura, tá? Mas tem uma chance disso ser verdade. Como qualquer coisa pode ser verdade. Se eu falar assim, vai cair um meteoro aqui amanhã, tem uma chance disso acontecer, não tem? É um e um infinito, mas temos. Mas tem a chance disso acontecer. Meu, o que vai dar ao ribuliço? Não vai ser o Facebook, mas imagina os memes, imagina todo o ribuliço que isso vai dar na vida das pessoas que têm uma religião super específica, e como que vai ser essa transição, porque ele fala dessa nova religião, que eu não estudei o espiritismo, eu não entendo, a gente está entendendo que todas elas se conectam, elas têm a mesma base, né? Isso é visível, que todas elas têm essa mesma estrutura, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas vai ser muito difícil as pessoas desapegarem disso para essa nova consciência. E eu quero ser a pessoa que eu quero abrir minha cabeça para isso. Eu quero já vai ser difícil se mesmo aberta, assim, tipo, mesmo eu ter feito um podcast, a gente fez, lembra? Foi verdade mesmo, a gente nem sabia, mas assim, eu já vou sofrer com essa mudança, imagina quem nem isso a gente está trabalhando na hipótese e se estamos super livres para fazer isso. Todas as discussões éticas e filosóficas que vão existir, porque se os caras estão vindo aqui falando, essa é a nova religião, a história é essa, aconteceu isso e tal, vai criar, eu não sei, para mim, vai criar a ideia de verdade absoluta. Essa é a grande explicação para todas as origens das coisas. Vai vir essas respostas que a gente passou uma vida procurando. Toda a história da humanidade a gente passou procurando, desde os primeiros homens das cavernas, os primeiros hominídeos, os primeiros e tal, que vinha um trovão, que vinha uma chuva, que vinha uma neve, não conseguiam explicar. Até hoje a gente busca essas respostas e os caras vão vir com essas respostas. E essa é a verdade absoluta. E a gente vai acreditar neles? Por isso que eu falei que vai dar um reboliço. Tipo, como assim? Vocês chegam aqui e dizem que é isso? Que é a verdade. Será que é a verdade? Qual que é a comprovação? Entendeu? Nossa, vai ser uma. Meu Deus, eu nem tenho. A minha cabeça nem consegue chegar nesse ponto. E o que eu estava falando das religiões, que todas têm a mesma base, se você for acreditar, assim, as mais populares, né? São todas as que têm o Messias, né? A maioria que tem esse Messias, esse cara que veio e descobriu e falou das coisas, e esses caras são os heróis, e quem estudou, eu sempre cito aqui também, isso foi o Joseph Campbell, que ele estudou esse padrão
Ele começou a estudar os mitos e ele viu que todo mito tinha essa pessoa, né? Esse Messias que vinha, enfrentava, tinha várias provações e superava elas e trazia esse conhecimento para o povo e modificava o lugar onde ele estava e fazia história, enfim. Moisés foi assim, Buda, todos eles têm essa. Ele observou que tinha esse padrão. Ele estudou muitos anos e aí ele criou a jornada do herói, que hoje é aplicada em filme, que é essa trajetória que as pessoas percorrem de ascensão, queda e superação. Você pode digitar aí no Google, jornada do herói, e você vai ver o círculo, né? Eu estudei a jornada da heroína, que é uma coisa que eu quero explorar aqui mais para frente, mas que também tem super a ver com esse assunto, super de amor, essas paradas assim. E daí, o que acontece? Por que essas religiões são ainda tão populares, né? E rola essa identificação e ainda se fala... Porque a gente tá falando de Jesus. Chico Xavier falou que Jesus é o governante. Pá, cara, essa é uma parada muito louca. Mas por que rola essa identificação ainda, né, das pessoas? É porque eles passaram por essa jornada. E essa jornada gera engajamento, que hoje a gente conhece, eu particularmente conheço muito engajamento pela internet, né? Por trabalhar com internet, isso é o engajamento e quanto, né? Mas é no sentido de engajamento pela identificação das histórias, né? Esse percorrer dessas histórias, qualquer pessoa pode viver isso. E o Joseph Campbell fala isso, né? Desde quando você muda de uma cidade, você sai de um lugar onde você estava ali vivendo uma vida comum, porque todo começo de filme assim, tá ali o mocinho vivendo, a mocinha vivendo a vida normal, aí, pá, acontece uma coisa, é o chamado para aventura. Aí ele vai ser a pessoa que modifica, e daí vem os outros arquétipos, as outras coisas, mas todo mundo que passa por uma transformação vive essas jornadas. E elas se identificam com as histórias, às vezes, de Jesus, de Moisés, de Buda, de todos esses. E por isso que essas histórias ficam eternas, por isso que a religião ainda também é popular hoje e tal. E outra coisa dos mitos que eu vi esses dias e eu achei muito legal é uma entrevista que o Joseph Campbell deu antes de falecer. Tem aqui no Netflix dos Estados Unidos, eu acho o mito e a história do mito, uma coisa assim, bem famosa, são 6 entrevistas, eu acho, de 1 hora. E ele explica todas essas teorias, assim, é muito, muito legal essa entrevista. E ele estudou, isso tem, como ele estudou religiões e mitos, histórias, ele estudou Deus, né? Que está atrelado a tudo isso. E tem uma hora que ele fala que Deus é a gente, que a gente é Deus, Deus está nas coisas, né? E, tipo, o paraíso não é essa coisa que foi dita, interpretada na Bíblia e tal, para ele, na visão dele, de toda a interpretação, estudo de todas essas religiões, a conclusão que ele chegou é que você pode chegar nessa parte de paraíso na tua cabeça, no estado de nirvana, nessa coisa da meditação, nessa coisa de conexão com a terra, com de onde você veio, do que você faz parte. E é um papo que tem tudo a ver com isso também, sabe? De conexão, de onde viemos, para onde vamos. E ele falou que Deus é você. Assim, não, gente, eu não quero que você pense nesse Deus da Igreja Católica, desse Deus que a gente está falando, mas essa fagulha de vida, assim, nesse estado agora, essa conexão é agora você aqui. Então, Deus está em todos os lugares, e por isso que eles falam, em todas as coisas, né? E isso é muito, muito louco pensar. Isso mudou um pouco a minha vida também, no sentido de escolhas. Eu posso escolher falar do que eu quero. Eu vou falar do que eu quero, eu vou atrair o que eu quero. Então, a lei da atração, aquela do segredo, que daí já caga com tudo, né? Que é uma loucura aquilo que eu acredito, mas é meio maluco também. E ele fala outras coisas, assim, que eu não vou me aprofundar aqui. Mas eu acho que eu tinha que dar essa pincelada na parte de Deus. E aí eu sempre fico imaginando, imagina conversar com Jesus.
Porque assim, esse papo com essas pessoas muito cultas e tal, ele é sempre um papo muito misterioso, porque eles usam tipo, a gente tem que decifrar o que eles estão falando. Eles nunca dão assim, eles estão num outro nível. Então as respostas deles são é uma coisa quase assim um blur. Você não consegue entender e é uma viagem, porque é, imagina você conversar com esses caras, assim, e eles me contando que as pessoas tiveram que acreditar neles, as pessoas acreditaram, eles chegaram e falaram, e as pessoas, beleza, a gente acredita em você, vamos tocar ficha aí. Ah, meu Deus, é um papo muito de louco, vira um papo de louco, né? Se você for trazer essas pessoas para os dias de hoje, elas falando, imagina Jesus falando para as pessoas. Então, galera, eu tenho aqui as respostas. Vocês querem saber? Vamos aqui reunir 12 pessoas. Tanto é que ele reuniu 12, né? E todos os seguidores depois, né? Enfim. Ah, que viagem, cara. Que viagem! Mas o que eu quero falar aqui, eu quero falar do assunto que interessa, que é os ET. Que todo mundo tem uma história de ET. Todo papo termina em ET e cocô. Se o papo não terminou em ET e cocô, é porque o papo não. Primeiro, não tem intimidade com as pessoas. Segundo, é porque o papo não terminou. Porque esse é o marco do fim que chegou a hora das pessoas irem embora para suas casas. Quando a gente já alcançou esses dois tópicos, assim, é o ápice da conversa da noite. E falando em conversa, né? Quando eu descobri todas essas histórias, eu mandei para várias pessoas e amigos e a gente começou a conversar super sobre isso. E um dos meus amigos, Felipe, ele me contou uma história. E esse cara até já foi entrevistado pela Record e tal, que é um guarda florestal que trabalha no Morro de Ipanema. E ele disse que viu OVNIs ali, que ele trabalha ali à noite e toda vez ele vê. E o cara conta que eles andam ali porque eles saem de uma fissura que tem na Terra e ali é uma das maiores concentrações de urânio do país. E é ali que eles extraem para a usina de Angra, que é a usina nuclear. Ou seja, os caras realmente têm alguma ligação dos ETs com as coisas nucleares, assim. E isso faz pensar que talvez eles venham também, quando eles vierem, se eles vierem, é, eles vão querer alguma coisa em troca também, né? Às vezes a gente tem alguma coisa que eles precisam, vai saber, né? O que será isso? E daí tem documento, gente, da CIA, dos Estados Unidos, fazendo regressão da galera, e a galera volta para Marte há 1 milhão de anos atrás, e daí a galera conta, faz tipo, é muito louco o documento de regressão, assim. Ai, caralho, eu tenho até medo de falar isso, vai que a CIA bate na minha porta. Não, mas assim, que o cara regrediu lá, regressou, e aí as pessoas estavam querendo sair de lá, porque tá tipo apocalipse em Marte e tal. E isso foi 1 milhão de anos atrás. Então, a gente não consegue ver hoje. O Marte hoje é só um planeta, mas isso pode estar todo coberto. Eu falei, Felipe, mas será? Mas nunca comprovaram nada que tinha lá. E aí, essa semana passada, eles divulgaram um documento que eles acharam água em Marte. Ou seja, gente, tá tudo subterrado lá. Se a gente for lá com uma vassourinha, assim, a gente vai descobrir todas as construções, todas as coisas que tinha em Marte. A gente não consegue saber se teve, porque a gente não tem tecnologia suficiente para descobrir isso. Nossa, eu, Felipe, a gente fica viajando muito, assim, conversando, e também fala sobre física quântica, tem umas coisas que têm ligação com isso, de planeta, e salto quântico, espiritual, umas paradas assim. Eu não consigo falar tudo, né? Claro que eu queria essas pessoas
conhecedoras desses assuntos aqui comigo, mas eu tô aqui só. É um bate-papo um brainstorm de histórias. Basicamente é isso. E aí o Felipe também fala de budismo, que tem essa coisa do karma, que você tem que fazer coisas boas. Você tem que fazer, não, as suas ações traem coisas boas. E também tem tudo a ver com o papo do Chico Xavier. E aí é super divertido, assim, os nossos papos. E tem um papo que é muito engraçado, muito louco, o mais louco de todos, eu acho, de toda essa história. Mais louco, não tão louco quanto a entrevista do Chico Xavier, mas de uma celebridade da internet. Que é chamada de ET Sheiliana. NA. Agora a gente vai extrapolar. Você tinha um teto, já tinha passado o teto. Eu já estou em outra Via Láctea. Eu estou em outro lugar já. Porque esse papo é muito louco. Eu vou deixar o link das palestras dela aqui. Geralmente tem 2 horas e é uma parada muito louca. Porque assim, a Sheiliana, ela conta que ela veio de ela é um ET evoluído que está aqui na Terra. Ela é uma extraterrestre. E aí ela vem contar pra gente como que foi. Ela é uma enviada, uma mensageira para contar e ajudar a humanidade a evoluir e tal. Super esse papo do Chico também. E daí ela conta que como que foi a saída dela do planeta dela, como que aconteceu, como eles evoluíram, e aí eles viraram vegetarianos e veganos, e, cara, é muito louco o papo dela. Só que o mais louco é que ela falando, ela parece um robô falando, porque eu mandei pro Felipe hoje esse link. E ela parece que ela tem um vocabulário, gente, muito sofisticado. Não dá para entender nada que essa mulher fala. É muito difícil entender, porque como ela é evoluída, ela tem outro nível de comunicação. Parece que ela abriu assim o dicionário e começou a falar umas palavras que, cara, eu não consigo entender nada que ela tá falando. E o Felipe, meu Deus, isso é muito louco, eu não tô conseguindo entender nada que essa mulher tá falando. Eu falei, sim, é genial! E aí ela conta a história dela, e no final, assim, né? Depois que ela conta a história delas, tem a parte das perguntas. E aí, gente, pra mim, é um stand-up comedy aquilo. Eu super respeito o trabalho de Sheiliana. Acho ela divina, maravilhosa. Só que é muito engraçado analisar a reação das pessoas. Porque assim, você tá de frente. É que nem aquilo que eu falei. Se você encontrasse Jesus, Buda, o que você ia perguntar para essas pessoas evoluídas? Eu nem sei formular uma pergunta, porque como eu tô muito inferior, encarnações muito inferiores, eu nem sei o que falar. E aí as pessoas fazem as perguntas para ela e ela responde, e ela tem um humor muito sarcástico, ela tem um humor. Por isso que eu acho que essas pessoas, eu falei, parece que elas não têm humor, mas eu acho que elas têm um humor muito sofisticado. E daí as pessoas perguntam para elas assim e ficam nervosas, e teve uma hora que a pessoa começou a ficar muito muito nervosa na pergunta e começou a se explicar demais e ficar muito emocionada. Esse comportamento bem humano, né? Essa coisa assim, bem emocional, bem terrena. Ai, meu Deus. E a Juliana, eu já entendi a tua pergunta, eu já li o seu pensamento. Daí a pessoa continua chorando, ela, não, eu já li, eu já sei o que você quer perguntar. E aí, quem me mandou a Sheiliana foi a Catarina, que é uma amiga minha. Eu falei, Catarina, eu quero esse poder de Sheiliana. Quando tem uma pessoa chata falando comigo, fala, tia, 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 tia. Já entendi, já sei. Não precisa falar comigo mais. Eu já sei o que você vai me perguntar. Chega, eu não quero mais ouvir. É um super poder. E daí ela tem um humor meio assim, hahaha, hahaha, vocês humanos, seres que precisam evoluir ainda, hahaha. É quase soberbo, assim. Não, gente, sabe quando você fala com o adolescente assim, ah, não, gente, ah, que bonitinho, um dia vocês vão entender como que vai ser a verdadeira, vocês vão saber a verdadeira verdade, estou a fim de saber, a fim de saber. Vocês vão saber o que vai
O que vai acontecer mesmo? E dela fica meio que tirando um sarro da gente. E fica todo mundo sentadinho assim na palestra, tipo, rindo de nervoso, assim. E ela aí não pode contar o que vai acontecer. Porque é o que as pessoas querem saber. Que foi o que Geraldinho fez com o Chico. Chico, vamos falar do Apocalipse. Sheiliana, vamos falar de Apocalipse. E dela fala um pouco, mas ela não é permitida. Tem certos assuntos que ela não é permitida contar. Então, assim, é maravilhosa essa experiência de Shaylee. Eu aconselho todos a assistirem e se divertirem com isso. Mas é um trabalho sério dela. E é sério isso. Galera, mais uma vez, estamos trabalhando com a hipótese que pode ser verdade. Rio de nervoso. Mas pode ser. Ninguém. Não temos como saber se isso não vai ser ou não. Então é bom a gente ficar ligado nessas coisas e é esses assuntos que a gente fica falando, conversando e dando risada. Porque já que eu sou inferior mesmo, já que eu não tenho esse espírito evoluído, eu vou ficar aqui bem terrena, dando risada da minha própria desgraça. Porque é isso que o ser humano faz de melhor. Inclusive, farei memes. Inclusive, farei tirinhas. E, inclusive, farei podcast contando essas histórias para as pessoas. E outra coisa que eu fiquei pensando é como vai ser no dia que eles vierem, né? Se houver essa apresentação lá na Casa Branca, eles têm que vir de nave, não interessa, não, nem que seja de mentira, eles têm que pôr uma nave ali, porque a humanidade cresceu com a ideia de que eles têm nave, a gente está vendo nave faz um tempão, eles que deem os pulos deles e tragam naves. Outra coisa, eu acho que eles vão aparecer atrás de árvores e daí eles vão finalmente sair de trás das árvores, porque todas as histórias são deles atrás de árvores, uma luz atrás da árvore, e ninguém consegue ver nunca, e ninguém nunca consegue tirar foto mais. Ninguém, com toda essa tecnologia hoje que a gente tem no nosso nível, ninguém consegue tirar foto deles. Então, o seu ZT, vocês que façam assim um cenário de árvores e vocês saindo assim, fazendo um musical. Saímos atrás da árvore. Né? Porque todas as histórias são assim. E também tem outro podcast que eu queria indicar aqui, que é o podcast do Jovem Nerd, que é sobre Estamos Sozinhos no Universo? E aí sim, né? Eles são outro nível de podcast, então eles trazem as pessoas super estudiosas e tal, que estudam planetas e coisas e tudo. E eles contam as histórias do que já aconteceu. E aí eles falam que foi emitido um sinal já há muitos anos que vai cruzar o universo e para ver se alguém capta e tem que ver como eles emitiram de um jeito que seja possível entender em vários sentidos, porque a gente pensa como humano, né? Então a gente vê, a gente escuta, a gente fala, a gente funciona desse jeito, mas pode ser que nossos irmãos, adoro falar assim, irmãos estelares não tenham essa mesma captação de onda, né? Indo mais agora para uma parte. Imagina se é outra coisa que não tem nada a ver com Chico Xavier, né? Eles vêm e escutam de outro jeito. Então, eles fizeram desse modelo. E daí eles começam a levantar as hipóteses, tipo, por que ninguém conversou com a gente ainda? Uma teoria que eles falam é, primeiro, que alguém já se ligou que a gente é tipo autodestrutivo, que nem vale muito a pena perder muito tempo com a gente. Bloquearam a gente do grupinho do WhatsApp do universo. Basicamente isso, tipo, bloqueia essa galera aí. Eles só ficam se mandando meme e gif de bom dia, tipo, vamos bloquear essa galera aí, nada a ver, e guerra nuclear. E eles bloqueiam a gente, daí ninguém consegue ver e entrar em contato. Que isso tem tudo a ver com o Chico Xavier também, esse papinho. Segundo, é que quando a gente. Quando essa mensagem chegar para outras civilizações, pode ser que aquela civilização não esteja evoluída o suficiente para receber, então pode ser assim, que essa mensagem já chegou, só que as pessoas estão lá
num nível muito baixo, então não vão descobrir. Pode ser que essa civilização já chegou no ápice e já, tipo, caiu, não tem mais. Pode ser que, sei lá, eles estão mandando uma mensagem pra gente, mas a gente não é evoluído o suficiente para entender, não tem tecnologia para isso, né? Vice-versa, tipo, tudo vale, assim, as hipóteses são infinitas. E tem uma que eu acho que é a mais triste de todas, é que eles explicam que a origem da vida é tão rara e é uma somatória de fatores tão loucos, tipo, para a formação da mitocôndria, é uma parada muito louca. Eles explicam isso no podcast. Eu não vou conseguir reexplicar isso, porque eu não sou estudiosa disso. Mas é uma parada tão única, tão louca, que pode ter acontecido a primeira vez que aconteceu isso. Então, estamos também trabalhando com a teoria que podemos ser o primeiro do universo, a primeira civilização que chegou até essa etapa. Tipo, as células se somaram, deu tudo certo, foi. E a gente entende como esse formato de vida hoje, né? Assim, né? De criar transporte, tecnologias, comunicação, né? Esse nível que estamos. E aí é muito triste você pensar que, tipo, meu, realmente pode ser que a gente seja a primeira civilização solitária. Gente, entre esses dois, assim, entre Cartinha de Chico e essa discussão com estudiosos do podcast do Jovem Nerd, eu prefiro acreditar na carta do Chico, que eles vão vir e vão super ajudar a gente. E daí tem aqueles clássicos programas do History Channel, que é aquele cara falando aliens, aquele italiano que, tipo, tem até um meme dele, que eles tudo ele justifica com ETs. Que ele fala que veio ajudar alienígenas do passado, né? Classic, iconic. Então, pode ser que eles tenham vindo mesmo e a gente não consegue ter essa comprovação. Nossa, gente, dá muito, muito pano para manga, isso é infinito. Tanto é que existe essa. Só desse papo aqui, existe uma infinidade de conteúdos que podem ser criados de espaço-tempo, multiverso. Como é que é o negócio da minhoca lá? Ah, meu Deus, como é que é a coisa da minhoca? Que daí você entra no espaço-tempo e você cai em outro lugar. Tem aquele filme Interestelar, né? Que os caras visitam outros universos. E, cara, eu acho que é uma das coisas mais loucas da humanidade, assim. E mistura com Deus, e mistura com tudo. Inclusive, essa semana passada eu fiz a tirinha do. Que quando você. Por favor, entre na minha página no Instagram. Agora! Digita aí. www.instagram.com/dilemas da Ivana. E tem uma tirinha lá sobre você ser pó das estrelas e grão de areia ao mesmo tempo, né? Que a gente é o tudo ou nada no mesmo lugar. Que é muito a pira do Joseph Campbell que eu falei antes, que é Deus, que isso é Deus, que é tudo ou nada, essa linha tênue da vida, de vida e morte, de luz e de fim, essa pequena, ínfima linha que liga a nossa existência na Terra. Para mim, isso é Deus. Essa pequena, esse momento, esse microespaço. E foi por isso que eu criei, porque eu falei do Rick and Morty, e daí que é a criação que fala sobre sci-fi e toda essa parada. E eu sou muito curiosa por isso, e é por isso que eu falo disso, porque conecta tudo, e conecta inclusive com o meu conteúdo. Ou seja, a gente, nesse podcast, a gente saiu, foi para outras galáxias e visitou os irmãos interestelares, teve reunião intergaláctica, Jesus, governador de terra, Beyoncé vai receber os ETs têm que vir, resumo da ópera, tem que vir de nave e sair de trás de árvores, finalmente, sair do armário. E apresentar pra gente, ver o que eles vão querer. A gente quer a música de vocês, a gente acha
música legal, a gente quer urânio, o que a gente quer? O que vai rolar, né? Qual que vai ser o escambo? E a quebradeira que vai ser. Então, se você quer consumir esse conteúdo mais na íntegra, né? Você leia a carta do Chiquinho. Segundo, assista o doc Data Limite. Assista. Compra, que nem foi o Felipe disse que ia comprar cerveja e amendoim para ver as palestras da Sheiliana. Compra cervejinha e amendoim para pirar na palestra da Sheiliana. E depois me conta, e eu quero saber histórias de ET. Todo mundo tem. Eu amo história de ET e eu quero saber história de abdução. Outra coisa que eles falam, e eles não vêm por mal, porque se eles quisessem matar a gente, eles já tinham abduzido todo mundo, já tinha matado todo mundo aqui. Entendeu? Então, se os caras vão vir falar, é porque eles estão, assim, é para ajudar, porque é o mínimo que eles podem fazer, porque a gente não tem tecnologia suficiente de visitar as outras para ajudar as outras que estão precisando. Então, provavelmente a gente precisa de ajuda. Mas, enquanto esse dia não chega, enquanto temos aí um ano pela frente, até o dia 20 de julho, mande suas histórias. Vai lá. Quando eu vou postar essa imagem do podcast no Instagram, vai lá e conte a sua história. Conte. Pelo amor de Deus, conte a sua história. Eu adoro ouvir histórias. Se você não quiser falar que foi com você, você fala assim, ó. Um amigo meu passou por isso. Tá, me inscrevam, porque eu amo receber essas coisas. Eu adoro, eu acho que é super divertido a gente rir disso. Eu acho que quanto mais a gente ri disso, mais a gente se prepara se isso acontecer. Eu tô tendo um momento muito Sheliana, cara, porque daí, quando eu escuto a Sheliana falar, ela fala umas paradas que eu não entendo e fico, essa mulher tá louca. E provavelmente é isso que vocês estão pensando de mim. Dilemas de Sheliana. Meu Deus, cara. Tá, é só um podcast, tipo, poucas pessoas vão ouvir. Sei lá, umas 300, 400 pessoas, no máximo. Ai, gente, amei muito. Então é isso, gente. Antes de eu finalizar, eu queria muito pedir que você dê o seu avalie 5 estrelas, isso agora. Para tudo que a gente está fazendo aqui. Fecha o Word, abre ali a janela ou do Instagram, ou do Spotify, ou do iTunes, ou sei lá onde você estiver. E dá um like, avalie. Isso é minha moeda de troca na internet, né? Esse apoio de vocês é tudo que eu tenho. Então, eu agradeço muito esse pequeno momento. Faz isso, dá um like, compartilha, fala para alguém. Caraca, escuta esse podcast, é muito louco. Olha essa menina, que maluca, Dilemas de Sheiliana. E compartilha. Eu tenho gostado muito de ouvir os feedbacks de vocês, como sempre. Eu estou bem ansiosa para ouvir os desse podcast. Eita! Eita! E ai, gente, vamos falar, vamos ser felizes. Não é pecado falar de religião, não é pecado fazer exposições, hipóteses. É, trabalhar com o mundo das hipóteses é criar histórias. As histórias nada mais são que hipóteses de coisas que não realmente aconteceram, né? São teorias, se você for analisar, né? E se acontecesse isso, o que aconteceria? E aí você cria uma realidade a partir daquilo. E é isso que eu faço no Dilemas. E é isso que eu quero fazer da minha vida, contar histórias, escrever histórias e enfim, eu amo esse universo e eu falei desde o começo que esse podcast é para isso, para a gente dar risada e ser feliz, né? Elevar o espírito, bem, tipo, nova era, nova religião, sei lá o que vai ser isso aí que eles estão programando. Eu só vou no flow, entendeu? Eu só quero assistir, fazer stories no dia que eles chegarem, né? Ai, meu Deus, isso é muito engraçado. Nem vai existir mais essas coisas de que eles aparecerem. Tá, gente? I believe, I want to believe. They are coming. Eles estão chegando. Eu quero acreditar. E eu acredito nos ETs. Você acredita nos ETs?
Então tá, é isso, galera. Um beijo! Um beijo! Até o próximo podcast! Ah, não, peraí, esqueci de contar uma coisa. Ontem, enquanto eu gravava esse podcast, eu fiquei imaginando, nossa, será que eu tô brincando com o fogo, falando de todas essas coisas? E se um dia esses ATs vêm e falam, Ivana, por que você falou isso? Eu disse, meu, me manda um sinal. Enquanto eu gravava, ai, gente, eu viajo, né? E aí, sabe o que que aconteceu depois que eu terminei o episódio? Saíram, não um, não dois, três arco-íris seguiditos aqui na janela de casa. Eu fiz vários stories about it. Gente, só queria dizer uma coisa. Foram os ETs que mandaram esses arco-íris. Agora eu deixo o microfone cair e encerro esse podcast.